Bom dia, meu nome é Isis Carvalho, sou graduanda em enfermagem pela Faculdade Adventista Paranaense e no presente estudo abordaremos sobre os fatores estressantes para o trabalho de enfermagem e as suas consequências para a assistência ao paciente. A enfermagem corresponde ao maior percentual de trabalhadores em saúde no nosso país, com assistência ininterrupta. Entretanto, é importante considerar que há fatores no trabalho de enfermagem que, de forma direta ou indiretamente, impactam a assistência ao paciente. O objetivo do estudo é identificar os fatores estressantes ao trabalho de enfermagem, as consequências na assistência e estratégias para a saúde do trabalhador. O conteúdo, ele vai apontar alguns fatores que ele interferem na motivação profissional, como a fragmentação e descontinuidade da assistência, a falha na passagem de plantões, os ruídos na comunicação, o déficit de profissionais, a longa jornada de trabalho, a rotatividade, dificuldades na distribuição das atividades, insatisfação profissional e salarial, riscos de acidente e demanda excessiva de trabalho. Além de interferir na motivação, também interfere na realização do cuidado integral. O estudo ele é baseado na revisão sistemática da literatura, realizada através das bases de dados Cielo, Bedenf e Lilacs, através dos descritores de saúde, cuidado de enfermagem, saúde ocupacional e humanização da assistência. Os critérios de exclusão foram textos completos indisponíveis, publicações fora da temática, artigos duplicados e fotocópias. No final, constituíram 15 artigos para a amostra. Destes 15 artigos de amostra, após literatura na íntegra e por não conter o tema de pesquisa no conteúdo e por não responder à questão norteadora, foram eliminados 2 artigos. A análise foi finalizada com 13 publicações. Consequentemente, é possível identificar que há um aumento na ocorrência de eventos adversos durante a assistência, uma vez que o profissional desmotivado está mais propenso a desumanizar o cuidado, a cometer erros, dedicar menos tempo para atender às demandas do paciente, as falhas, ruídos na comunicação com a equipe sobre as necessidades do paciente ou acatar as orientações de superiores. Logo, os artigos enfatizam a necessidade dos gestores avaliarem continuamente as condições trabalhistas a fim de compreender as dificuldades na assistência. É importante também ações do enfermeiro que abordem o encontro da motivação para o exercício profissional e a identificação de estratégias de coping para a equipe. Logo a seguir, temos as referências e muito obrigada. Olá, meu nome é Bianca e agora vamos falar sobre os fatores que interferem na adesão dos homens à realização do exame preventivo do câncer de próstata. O trabalho foi elaborado por Bianca Isabel Nunes Tavares e Carolina Albuquerque Negro Monte. O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata ele é resultante da multiplicação e divisão desordenada das células da próstata, acarretando na formação de um tumor. Sua prevenção é dada através da realização de exames de rastreio, que são a dosagem do antígeno prostático específico e o exame digital retal. No entanto, diversos são os fatores que interferem na realização desses exames. O objetivo deste trabalho é elucidar os fatores que interferem na adesão dos homens à realização do exame preventivo do câncer de próstata. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Idade de 65 anos ou mais, história familiar da doença, homens da raça negra e alguns alimentos. Metodologia. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura
onde a coleta de dados foi realizada através do Cielo e da Biblioteca Virtual em Saúde, por meio do descritor câncer de próstata, entre os anos de 2012 a 2018, todos na língua portuguesa. Então, quais são estes fatores que interferem na adesão dos homens? A associação do ser homem à resistência à doença, constrangimento, desinformação, medo e preconceito, o papel de provedor e trabalhador inesgotável e a dificuldade no acesso aos serviços de saúde. Ou seja, é notório que diversos fatores influenciam na adesão. No entanto, a maioria deles podem ser contornados através de informações claras e objetivas pela equipe de saúde para o paciente. Considerações finais. O presente trabalho ele visa elucidar os fatores que interferem na adesão dos homens à realização dos exames. E através da identificação destes fatores, o enfermeiro poderá orientar os homens com informações seguras e precisas para que ocorra o aumento da realização desses exames, com consequentemente a detecção precoce dos casos, fazendo com que haja um aumento nos índices de cura. Olá, meu nome é Paula Ellen, sou estudante de enfermagem da Universidade Tiradentes. Atualmente estou cursando o 6º período de enfermagem e sou autora do trabalho Fatores relacionados ao câncer de mama gestacional. MG. Bom, o câncer de mama, ele de acordo com o INCA, é o tipo de câncer mais recorrente no mundo entre as mulheres. Mas o câncer de mama gestacional, ele ocorre cerca de um caso a cada 3.000 a 10.000 mulheres, não tão recorrente, porém é diagnosticado no período gravídico puerperal, ocasionando diversos fatores biopsicossociais da mulher. Afinal, ela está preocupada com a gravidez, né, com a gestação, com a saúde do feto e também com a sua saúde devido a uma neoplasia. Então, o objetivo do estudo é descrever os fatores relacionados ao câncer de mama gestacional, ou seja, por que essa mulher que está no período gravídico gestacional veio desenvolver esse câncer. A nossa pergunta norteadora. A metodologia do estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que utilizou como base de dados a Biblioteca Virtual de Saúde e a Cielo. Foram utilizados como descritores a neoplasia de mama, gravidez de alto risco e complicações na gravidez. Após a análise dos estudos, foi selecionado 8 estudos no período de 2002 a 2019. E por se tratar de uma pesquisa com dados secundários, foi dispensável a aprovação do Comitê de Ética. Após a análise dos estudos, foi verificado que o câncer de mama gestacional ele ocorre por 6 fatores principais. O primeiro são as alterações hormonais, como os níveis de HCG elevados durante o primeiro trimestre. O segundo é a idade materna após aos 30 anos, né, a primeira gravidez após os 30 anos, e gestações após os 35 anos. O terceiro fator são alterações fisiológicas repentinas da mama. É muito comum que a mulher tenha um aumento dos linfonodos da região, mas essa alteração que nós estamos falando não são os linfonodos, mas sim outras alterações que vêm assim parecer linfonodos, mas na verdade não são, e são sim tumores, sim. Tumores cancerígenos. O quarto fator é a histórica familiar de câncer de mama, ou seja, fatores genéticos e hereditários. O quinto fator é o uso de anticoncepcionais hormonais. Estudos já demonstram que o uso prolongado dos anticoncepcionais hormonais eles são um fator de risco para o desenvolvimento do câncer devido ao aumento dos hormônios estrogênio e progesterona no corpo da mulher, que são um fator de risco para o desenvolvimento da neoplasia. E o sexto fator é o consumo de álcool e índice de massa corporal elevado. Além disso, o tabagismo, o sedentarismo, todos esses fatores eles aumentam os níveis de fatores de radicais livres no corpo da mulher que alteram o DNA genético da célula e assim fazem com que venha desenvolver uma futura neoplasia. Então, fica claro, né, que as maiores causas do câncer
de mama gestacional está relacionado à gravidez tardia, ou seja, após os 30 anos, e ao estilo de vida da paciente, como sedentarismo, tabagismo, alimentação não saudável e o alcoolismo. Então, fica claro que pelo fato do câncer de mama gerar angústias para a gestante, para os profissionais da saúde, por ter que escolher uma terapia ideal para a saúde do feto e da mãe, é necessário, né, que haja prevenção dessa doença a partir do planejamento gestacional e da melhora dos hábitos de vida da mulher. Então, como contribuição para a enfermagem, nós temos que, pelo fato de que o profissional de enfermagem passa mais tempo com a mulher, ele é o profissional de saúde que mais passa tempo com essa paciente, ele tem que aplicar a SAI, né, para ter um melhor cuidado, um cuidado direcionado, favorecendo a agilidade do tratamento e evitando possíveis complicações. E as implicações para a enfermagem é pelo fato de que a falta de aperfeiçoamento na área, a não atualização sobre a doença, poderá implicar sim na qualidade do atendimento prestado ao paciente. Essas são as referências. Agradeço a oportunidade de estar apresentando um trabalho aqui no Congresso Mineiro. E é isso. Muito obrigada. Fotografia como intervenção de enfermagem para o sofrimento espiritual da puérpera com Covid. Relato de experiência desenvolvido por Vilmeise Arruda, Rosa Botoso e Maria Luísa. Então, o coronavírus ele é considerado como um sério problema de saúde pública. E segundo o Ministério da Saúde, destacam-se aí alguns grupos de riscos, as gestantes e puérperas. E para este grupo é recomendado algumas ações de prevenção e controle da infecção, sendo eles isolar a mãe do recém-nascido e interromper a amamentação, até que os sintomas da mãe sejam resolvidos e os testes sejam negativados. Essa medida, então, de isolar e distanciar mãe e filho, ela pode comprometer a saúde física e mental e espiritual da mãe, e interfere também na interação entre mãe e filho, e torna-se também um fator que dificulta o crescimento e desenvolvimento do bebê. E nós, como profissionais de saúde, temos que estar atentos para reconhecer estes comprometimentos e pensar em possíveis intervenções a fim de aliviar este sofrimento e também de possibilitar a interação entre mãe e filho. Então, o objetivo é descrever a experiência do uso da fotografia como intervenção de enfermagem para o sofrimento espiritual de uma paciente com Covid-19. É um relato de experiência, então, sobre a utilização da fotografia como cuidado a uma puérpera portadora do Covid-19, vivenciando o sofrimento espiritual com o distanciamento do seu filho. Foi vivenciado em junho de 2020 na residência multiprofissional, durante a prática assistencial em um hospital público universitário da cidade de Cuiabá. Então, como funcionava a intervenção? As mulheres, após ter o bebê, as gestantes, elas não tinham contato pele a pele com o bebê, conforme recomendado pela Rede Cegonha, né? Toda aquela parte humanizada. Então, isso não era possível. O que era feito, o bebê era apresentado para a mãe, mantendo sempre uma distância, né, entre o bebê e a mãe, então ela não poderia tocar naquele bebê. E essas mulheres e os bebês eram encaminhados cada um para uma clínica, onde ficariam ali até um determinado período, ou de alta, ou de descarte da doença. E nesse período que elas passavam com a gente, elas referiam muitos sentimentos, sendo eles de culpa pelo parto prematuro, em muitos dos casos, um sentimento de tristeza pelo distanciamento entre ela e o bebê, sentimentos de impossibilidade de poder amamentar, medo de poder amamentar, de cuidar e acalentar este bebê. E esses sentimentos, esse sofrimento espiritual, foi nos motivando a pensar em possíveis ações, estratégias e intervenções para reduzir este sofrimento e proporcionar ali um cuidado de qualidade e uma aproximação entre mãe e filho, levando sempre em consideração as recomendações do Ministério de manter o distanciamento, mas também pensando em um cuidado mais humanizado e mais acolhedor. Então foi aí que surgiu a ideia da fotografia. Então, diariamente, a gente entrava em contato com a equipe que cuidava do bebê e eles encaminhavam fotos para nós. E essas fotos eram fixadas nas paredes dos quartos das gestantes, das puérperas, né? E nessas fotos do bebê eram ali escritas frases também de esperança, de solidariedade, frases motivacionais,
frases descrevendo os cuidados que estavam sendo feitos com o bebê, frases da evolução do bebê durante o período na UTI ou na clínica, e assim eram feitos, né? E o afastamento do RN assintomático, ele é recomendado como prevenção, quando a mãe é caso suspeito ou confirmado. E essa condição, ela pode desencadear, então, o sofrimento espiritual e exige do enfermeiro o conhecimento sobre o tema e pensar também em possibilidades de tentar intervir ali. Então, a gente conclui o quê? Que a utilização da fotocuidado como parte das intervenções, ela é considerada simples e de baixo custo, né? De baixo recurso. E ela contribui significativamente para fortalecer o vínculo entre mãe e bebê, conforme é recomendado pela Rede Cegonha, pela política de humanização, e também de reavivar o sentimento de esperança e diminuição do sofrimento espiritual. Assim, a paciente passou a demonstrar, né, momentos de alívio da dor e alívio da angústia, e também demonstrar sentimentos de felicidade e conforto para o ser mulher e ser mãe. E essas são algumas das nossas referências. Saudações a todos, meu nome é Rafael Henrique dos Reis, eu sou enfermeiro. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, que tem o seguinte tema: gamificação como metodologia de ensino no contexto da Covid-19, relato de experiência. Estou representando também as demais autoras, a enfermeira Luciana Freitas, a enfermeira Renata de Almeida e a enfermeira Stefane Mires. Dando continuidade, em dezembro de 2019, nós fomos noticiados pela Organização Mundial de Saúde sobre novos casos de pneumonia causada por um novo tipo de coronavírus. Em razão dessa situação, as instituições hospitalares se organizaram de modo a garantir a segurança de seus profissionais e condições que propiciassem a redução desse contágio. Então, o nosso trabalho tem como objetivo descrever a experiência do Hospital do Câncer de Muriaé na aplicação de metodologia ativa de ensino para o controle e prevenção da Covid-19 na instituição. A metodologia ativa de ensino é uma modalidade onde o participante deixa de ser apenas um receptor de informações ou de orientações que estão sendo recebidas. Nessa modalidade, ela possibilita o exercício de diferentes habilidades, como reflexão, como comparações, deduções, onde ele não apenas escuta, mas atua de maneira participativa em seu processo de ensino-aprendizagem. Entre essas metodologias, um recurso utilizado é a gamificação, que é o uso de elementos de jogos que podem ser utilizados em um contexto educacional, em treinamentos corporativos ou mesmo marketing. A nossa metodologia envolve o relato de experiência de enfermeiros, instrutores de treinamento na aplicação da gamificação como metodologia ativa de ensino para lideranças da referida instituição, visando a preparação para o enfrentamento da Covid-19. Como resultados, após a aplicação da metodologia e após a aplicação de questionário, percebemos que alcançou, então, um índice de satisfação de 98% entre os participantes em decorrência da modalidade utilizada. Podemos perceber também que, apesar da vivência de um momento desgastante, os participantes se sentiram confortáveis, se sentiram motivados e mesmo envolvidos nas atividades que foram propostas nessa modalidade de ensino. E uma ação sugerida nesse trabalho foi a elaboração de um material informativo que se estendesse para todos os colaboradores da instituição, contendo, então, as informações que foram discutidas e informações relevantes relacionadas à Covid-19. Em resultado disso, então, foi elaborada uma cartilha com o seguinte título: Covid-19, perguntas e respostas. E essa cartilha foi disponibilizada a todos os colaboradores da instituição de forma digital. Percebemos que a fixação dos conteúdos combinada com o prazer é de fato evidente, colaborando para que esses participantes não se esqueçam do que foi aprendido. As questões direcionadas às equipes colaboraram para uma aprendizagem dinâmica, cooperativa e solitária. Mas notamos um número limitado de estudos sobre o uso dessa metodologia ativa de ensino
na área de saúde. Como considerações finais, podemos dizer que o uso das metodologias ativas de ensino, como a gamificação, permitem a interação e alcançam considerável satisfação dos participantes, colaborando, então, para o processo de ensino-aprendizagem. Mas é necessário a realização de mais estudos visando avaliar a eficácia da gamificação como metodologia ativa de ensino. Essas são as nossas referências. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais. Olá, sou Ellen Gandra e venho juntamente com a Michele Fabiana apresentar o trabalho Gestão de Risco na Pandemia por Covid-19, Efeitos e Desafios. Para o enfrentamento da atual pandemia por Covid-19, exige imensa responsabilidade e atuação no campo da saúde pública, e que nos chama a atenção para o entendimento do conceito de gestão de risco, que compreende um conjunto de etapas e processos interligados com medidas de prevenção e mitigação, preparação e resposta, reabilitação, recuperação e reconstrução. Isso significa, para além da gestão corretiva dos riscos, requer também combinar a gestão prospectiva do risco, com o objetivo de reduzir os riscos futuros. O objetivo desse trabalho é compreender os efeitos e desafios da gestão de risco frente à pandemia por Covid-19. Os achados da literatura nos revelam que, para que seja bem sucedido o processo de gestão de risco, demanda a integração e a adoção de medidas intragovernamentais e intersetoriais, de modo a articular o setor público, o setor privado, a sociedade civil organizada e a população em geral. O modo como ocorre a combinação desses processos pode fortalecer ou enfraquecer as capacidades de governança e o fortalecimento da segurança sanitária em diferentes contextos. Esse estudo trata de uma revisão bibliográfica, no qual levantou estudos de janeiro a julho de 2020, nas bases de dados Cielo, Lilacs e Bedenf, com os descritores Gestão de Risco e Infecção por Coronavírus, levantando textos em inglês, português e espanhol. Os resultados também nos apresentam o conceito de governança de risco, que envolve a coordenação e cooperação vertical e horizontal entre os diferentes níveis de governo e setores envolvidos na resposta, como também a articulação e a participação da sociedade em geral. Dentre as medidas adotadas para o enfrentamento dessa pandemia, destacam-se as medidas gerais e as medidas do setor saúde. Dentre as medidas gerais, compreende as medidas de isolamento social, de higiene coletiva, informação e comunicação, sobretudo o combate às fake news, que são muito frequentes no nosso contexto social, entre outras medidas que envolvem o controle de fronteiras e de produtos e serviços. Associa-se ainda às medidas do setor saúde, que nos chama a atenção para as ações relacionadas à vigilância sanitária, atenção primária, à atenção hospitalar de urgências e emergências. Como reflexão desse trabalho, a gente chama a atenção que o Covid-19 traz novos cenários de riscos e de saúde, né, em que agrava a situação de saúde já existente, comprometendo a resposta do setor saúde aos riscos e demandas cotidianas. Os efeitos não se limitam somente aos impactos imediatos e localizados, mas também devem ser projetados os impactos que irão afetar o futuro. A pandemia deve ser compreendida como um risco sistêmico que amplia as condições de vulnerabilidade e riscos futuros, como eu bem disse. Por fim, para finalizar, eu trago também as contribuições e implicações para a enfermagem, que está inserida em diferentes setores da sociedade civil e tem o papel de fortalecer as capacidades de preparação, prontidão e resposta do Sistema Único de Saúde frente à emergência de saúde pública. Eu agradeço a oportunidade. Olá a todos, o nosso trabalho tem o seguinte tema: Graduação em Enfermagem EAD, uma adaptação frente à pandemia da Covid-19. Os autores são Renata Soares de Figueiredo, eu, Deisiane Cristina Valadares Silva e Carla Júnior Santos como orientadora. Com o início da pandemia, foi necessário o aumento das atividades à distância, visto que as faculdades que ofertam cursos presenciais tiveram a necessidade de mudar a modalidade de ensino
para o ensino online, devido ao afastamento social. Essas mudanças são questionáveis porque afastam o contato humano e interfere significativamente na formação dos profissionais, principalmente para os futuros profissionais da saúde. Com esse trabalho, nós temos os objetivos de analisar a repercussão decorrente da mudança da modalidade de ensino para alunos da graduação em enfermagem devido à pandemia, analisar a percepção dos alunos sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação, analisar também a percepção dos alunos sobre o próprio aprendizado de forma online e analisar também como as instituições de ensino e o corpo docente podem contribuir para amenizar os impactos causados durante a pandemia. Existe um contexto histórico da educação à distância no Brasil, onde essa modalidade de ensino está prevista pela Lei de Diretrizes e Bases. Mas, até 2008, o Brasil não possuía oferta de cursos em enfermagem à distância. A história da educação à distância no Brasil começa no século XIX, passando por ensino por correspondência, rádio, TV e chegando ao ensino por internet no século XXI. O Conselho Nacional de Enfermagem sempre vem se posicionando contra essa modalidade de ensino EAD para os cursos de saúde, uma vez que a formação profissional não é feita com qualidade e pode se colocar a vida dos pacientes em risco. O COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, sempre se posiciona contra essa modalidade de ensino no curso de enfermagem, também alegando que existe um grande prejuízo para a formação dos futuros enfermeiros, o que acarreta em perigos na assistência para o paciente diretamente. Foi uma pesquisa exploratória com a aplicação de questionário online para os alunos de graduação de enfermagem de uma faculdade particular do município de Itabira, Minas Gerais, baseando-se no método indutivo com análise quali quantitativa. Obtemos os seguintes resultados através dos questionários. 95,2% dos alunos preferem o ensino presencial. De todos os entrevistados, 81% dos alunos classificam como ruim o ensino à distância, enquanto 85,7% consideram regular o seu aprendizado durante a pandemia e atribuem o baixo desempenho ao ensino online. Quanto à substituição de aulas práticas em laboratórios por outras metodologias ativas, tais como o método PBL, a maioria dos entrevistados, sendo 90,5%, não concordam com essa substituição e acreditam que as práticas em laboratórios são essenciais para uma formação de qualidade. Demonstrou-se, então, a insatisfação dos alunos perante a substituição de aulas presenciais por aulas online, o que infelizmente influencia negativamente no aprendizado e formação profissional dos mesmos. As instituições de ensino superior devem repensar o modelo de aprendizado das disciplinas que foram ofertadas online durante a pandemia e analisar como podem minimizar esses impactos. Através dos resultados da pesquisa, reafirmou-se o argumento de muitos pesquisadores e conselhos de classe acerca da necessidade das atividades de ensino na graduação em enfermagem deem-se integralmente na modalidade presencial, assegurando a qualidade de ensino e futuramente uma assistência de qualidade. Essas são as seguintes referências utilizadas para a realização desse trabalho. Obrigada a todos pela atenção. Olá, eu sou Leandra. Irei apresentar o trabalho intitulado Impactos da Covid-19 na Unidade de Cuidado Coronariano de um Hospital Universitário. As autoras são Leandra Delfim do Nascimento, Letícia Paula Lins e Lisiane Pinto Gomes. Desde que a doença do coronavírus, em 11 de março de 2020, foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, importantes repercussões clínicas, sociais, políticas e econômicas surgiram, deixando marcas, consequências e aprendizados. Hospitais e instituições de saúde precisaram reescrever suas rotinas e procedimentos operacionais. O objetivo desse trabalho foi descrever os impactos dessa pandemia na unidade de cuidado coronariano de um hospital de ensino de Belo Horizonte, referência em atendimento de nível terciário da rede pública de saúde. Uma pandemia provoca um grande impacto social, repercutindo no setor saúde, envolvendo toda a rede de atenção que está na linha de frente no combate à doença. De acordo com os dados estatísticos, 80% dos indivíduos diagnosticados com Covid-19
não necessitam de hospitalização. No entanto, dos 20% hospitalizados, 15 precisarão de terapia intensiva, apresentando a forma mais grave da doença. Esse trabalho foi elaborado a partir de relato de experiência baseado no cotidiano profissional das autoras, no período de março a agosto de 2020, a partir da vivência assistencial, gerencial, de enfermagem traduzida em práticas, observações, estudos, discussões e adaptações no setor e instituições referidos. A alta demanda de leitos equipados para atender essas formas mais graves da Covid-19 resultou na necessidade de isolar e reestruturar um setor de terapia intensiva do hospital. Então, onde era o CTI geral, foi transformado em um setor para atender exclusivamente os pacientes com Covid-19 e a unidade coronariana ficou, então, responsável para a demanda de todos os demais pacientes de diversas patologias da instituição. Pós-operatórios, transplantados, pacientes que agravassem o quadro no andar necessitando de terapia intensiva, iriam, então, agora para a unidade de cuidado coronariano. Todo esse impacto, todas essas mudanças causaram grande impacto nos processos de trabalho da enfermagem, havendo, assim, um grande número de afastamentos e adoecimento dos profissionais, gerando estresse e sobrecarga de trabalho, além dos afastamentos de profissionais que se enquadravam no grupo de risco dessa doença, precisando desenvolver trabalhos remotos ou serem alocados em outros locais da instituição. Houve também extinção do leito reservado para síndrome coronariana aguda com supra de ST e angioplastia primária, que é uma condição grave e urgente nas cardiopatias. Cirurgias eletivas foram reagendadas ou canceladas. O enfermeiro desempenha papel fundamental no que diz respeito ao gerenciamento dos processos de trabalho da equipe de saúde, em especial da equipe de enfermagem. Destaca-se a importância de buscar melhores práticas para a definição de estratégias e fluxos para o enfrentamento das doenças. Vale ressaltar a necessidade de discutir os melhores modelos gerenciais que permitam planejar, decidir, organizar e controlar a prestação da assistência. Não menos importante, discutir também o manejo de condições clínicas em detrimento de outras doenças. Ações precisam ser planejadas para que não haja prejuízo aos usuários dos serviços de saúde e para que os profissionais de enfermagem tenham um ambiente laboral mais saudável, com melhores condições para uma assistência segura e qualificada. Destaca-se o protagonismo da enfermagem no cenário pandêmico, que, a despeito de condições não ideais, readaptou seu processo de trabalho, almejando uma assistência de qualidade aos seus pacientes. Essas são algumas de nossas referências. Agradeço a atenção. Olá, meu nome é Jéssica. Hoje eu vou estar aqui falando sobre o trabalho aprovado Impactos da Pandemia em Idosos Institucionalizados, que tem como autoras Jéssica de Brito Custódio, Raquel Rodrigues Teixeira, Juliana Maria Belo Jastro, que são discentes da EMESCAN de Vitória do Estado do Espírito Santo, e Itala Maria Pinheiro Bezerra, que é docente da EMESCAN de Vitória do Estado do Espírito Santo. Primeiro, é importante a gente contextualizar em relação ao Covid-19, que é o atual causador da pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Ele é caracterizado por sintomas gripais, mas que na população idosa ele apresenta uma forma mais grave, uma vez que é um grupo que possui comorbidades predisponentes, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, condições cardíacas, que acarretam uma maior exposição a riscos dessa população. A gente vai estar falando sobre eles em contexto de instituições de longa permanência, que já possuem suas vulnerabilidades justamente por acomodá-los dentro das suas instalações. E também a gente vai estar falando sobre um pouco sobre o fator da solidão, que é algo que acarreta essas instituições previamente, mas que agora, durante a pandemia,
está se agravando cada vez mais, afetando os residentes. O objetivo geral é descrever os impactos da pandemia em idosos institucionalizados e os específicos é compreender as problemáticas que afetam as instituições de longa permanência e descrever as consequências em seus residentes. Nossa metodologia se trata de uma revisão integrativa, realizada na base de dados PubMed, durante o mês de agosto de 2020. Os critérios de inclusão foram artigos completos disponíveis, idioma inglês, ano de publicação entre 2015 e 2020, sendo excluídas teses, dissertações e revisões de literatura. De acordo com os nossos estudos, nós encontramos problemáticas, como, por exemplo, que 37% a 66% dos óbitos por Covid-19 nos países europeus advêm das instituições de longa permanência, assim como elas possuem falta de funcionários e também por haver uma grande rotatividade desses funcionários em outras instituições de risco, como, por exemplo, hospitais e clínicas. Além desses fatores, nós temos o despreparo das equipes no manejo dessa população, desse grupo, nas instituições de longa permanência. E outra problemática também é a escassez de equipamentos de proteção individual, que também acarretam para um maior despreparo dessas equipes, atrapalhando no manejo desse grupo. Também foram encontradas falhas resolutivas, e preventivas da disseminação, justamente pelos fatores citados anteriormente. Também o fator de isolamento social, maior isolamento social desse grupo, acarretou um fator de estresse nesse grupo, E como fator de redução da solidão dos residentes, algumas instituições tentaram o uso de metodologias remotas, que, no entanto, não apresentaram resultados satisfatórios, principalmente idosos que já possuem algum tipo de demência, eles apresentaram comportamentos agressivos, ou seja, não foi uma resolutiva muito boa. Dentre as considerações finais, conclui-se que as instituições de longa permanência apresentam carências maiores de investimento, tanto em funcionários quanto em suprimentos, equipamentos de proteção individual e capacitação dessas equipes para o controle de disseminação das infecções em geral, não só do Covid-19. Assim como também é preciso ter uma atenção maior à saúde mental dos residentes. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pela participação no primeiro Congresso Mundial de Enfermagem. Meu nome é Noco Chaves e eu sou acadêmico do 7º período do curso de enfermagem da Universidade Tiradentes, localizada na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. O presente tema, intitulado Impactos no processo do cuidado à parturiente, desafios no cenário da Covid-19, tem como coautoras Jéssica Lohane, Maria Mauriele e Kira Samara, sob a orientação da docente de enfermagem Deise Mirelli. Bem, sabe-se que em meio ao atual cenário pandêmico, causado pela pandemia do SARS-CoV-2, os serviços de saúde, sobretudo, sofreram impactos devido às novas readaptações que precisaram seguir, visando a contenção da escalada da doença causada pelo SARS-CoV-2. Com isso, a assistência ao parto, sobretudo, sofreu impactos devido a essas novas readaptações, trazendo assim desafios no cuidado à gestante e na assistência prestada pela toda a equipe de saúde. A partir dessa problemática, elaborou-se a pergunta: quais os desafios assistenciais encontrados nas parturientes durante o contexto da Covid-19? O objetivo geral do presente estudo é traçar as dificuldades no manejo assistencial às gestantes frente à pandemia do novo coronavírus. E, dentre os específicos, tem-se explorar as recomendações para a atenção às gestantes no contexto da Covid-19 e discutir, com base na literatura, as vulnerabilidades existentes para as gestantes nos serviços de saúde. Para o alcance dos objetivos, foi realizada uma revisão integrativa da literatura de cunho descritivo. E a partir do cruzamento das palavras-chave, saúde da mulher, infecções por coronavírus, enfermagem obstétrica, com o operador booleano END, foram selecionados 12 estudos, indexados nas bases de dados Cielo e BVS,
publicados em 2020 nos idiomas português e inglês. Após a leitura de todos os artigos, foram excluídos 6. 2, pois não apresentaram informações referentes à temática abordada, ou seja, não nos trouxeram quais são os desafios e os impactos causados pelo coronavírus durante a assistência ao parto, e 4, por estarem repetidas nas plataformas utilizadas, totalizando assim 6 estudos. Grande parte dos estudos foram de língua portuguesa, correspondendo 66,7% da pesquisa. Desse total, foi utilizado um documento da revista Desafios, um da revista Saúde Coletiva e um da Intrasmed. A língua inglesa correspondeu 33,3% da pesquisa, sendo utilizado um documento da revista Search Science and Development e um da revista Latino em Enfermagem. Após a leitura dos estudos, percebeu-se uma concordância entre os autores. Eles enfatizaram que o uso da máscara, utilizada pela mulher durante o momento parturitivo, visando a contenção da escalada do vírus, que pode ser eliminado pelas gotículas, se faz necessário nos centros de saúde. No entanto, eles enfatizaram que o uso dessa máscara ele prejudica o trabalho do parto, pois entende-se que elas têm uma dificuldade respiratória durante o esforço parturitivo, e o uso dessa máscara contribui ainda mais para esse desconforto respiratório, tornando todo esse momento do parto e pós-parto um momento mais difícil. Enfatiza ainda em relação às visitas. Sabe-se que, segundo o Ministério da Saúde, as mulheres elas têm o direito de um acompanhante. No entanto, devido ao atual cenário, os acompanhantes eles não podem fazer parte do grupo de risco para a Covid-19, bem como não podem apresentar sintomatologia, para os sintomas gripais e tem que estar negativo para a Covid-19. Ainda enfatizam que não pode haver revezamento entre os visitantes, que geralmente é ocupado totalmente pelo seu parceiro ou pela mãe da gestante. Enfatiza ainda o sentimento de medo, pois muitas mulheres elas têm o medo de infectar o seu filho ou se auto-infectar durante o momento do parto no centro de saúde, tornando esse momento ainda mais difícil e dificultando a relação materno-fetal, porque muitas mulheres, durante o pós-parto, acabam não querendo ter o contato direto com seu filho com medo de infectá-lo no centro de saúde. Com isso, conclui que a assistência à saúde ela ficou prejudicada em virtude das implicações causadas pelo SARS-CoV-2. No entanto, essas readaptações que foram fundamentadas no centro de saúde se fazem necessárias para conter a escalada da doença. No entanto, essa assistência ela precisa manter uma assistência qualificada e humanizada, porque mesmo durante esse processo causado pelo SARS-CoV-2, essa assistência ela precisa ser humanizada. E com isso concluímos que as novas readaptações elas permitem a redução de agravos relacionados à saúde, bem como a equipe de saúde, junto com a família, elas precisam trabalhar em conjunto para prestar uma assistência humanizada e qualificada e, assim, atuar como superação nas dificuldades durante a assistência à saúde, tanto no parto quanto pós-parto. Concluo com as referências utilizadas no presente estudo e, mais uma vez, agradeço a atenção de todos. Vou apresentar agora o trabalho intitulado Implantação de um Centro de Simulação Realística em um Hospital Privado do Rio de Janeiro. Relato de experiência. Os autores do trabalho, além de mim, Gisele Oliveira Azeredo, é também o Jonatas Azeredo Nascimento e o Dilson Querino Bezerra Cabral. O setor da educação permanente, que atua dentro das instituições de saúde, tem um grande desafio: o de conscientizar os profissionais de saúde sobre a necessidade de aprimoramentos e atualizações contínuas que contribuem diretamente na assistência prestada ao paciente. Desta forma, para resolver esse desafio, surge a simulação realística, uma metodologia inovadora que é capaz de garantir uma melhor associação da teoria à prática. A partir disso, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada por um hospital particular da cidade do Rio de Janeiro ao implantar um centro de simulação realística para treinamentos de seus funcionários. Como eu havia dito, a simulação realística é uma metodologia ativa e tem como principal objetivo substituir ou amplificar experiências reais por experiências guiadas, que replicam aspectos fundamentais vivenciados no mundo real, mas de maneira interativa, em um ambiente totalmente seguro. Por isso é considerada também uma metodologia muito ética, pois ela não expõe o paciente a riscos. A metodologia do trabalho é um estudo descritivo, em formato de relato de experiência,
capaz de descrever o processo de implantação e de criação de um centro de simulação realística em um hospital particular da cidade do Rio de Janeiro durante o mês de março de 2018, sendo esse centro de simulação idealizado e concretizado pela direção do hospital em conjunto com o Serviço de Educação Permanente. Para que se pudesse implantar o Centro de Simulação Realística, foi necessário inicialmente realizar uma adaptação na estrutura do local. Essa adaptação foi feita através de reformas e algumas mudanças realizadas para que se pudesse transformar o ambiente conforme o que se havia idealizado. Foi também preciso fazer uma busca ativa por fornecedores que apresentassem equipamentos e instrumentos necessários para compor um centro de simulação realística. Após essa busca, foi realizada também a aquisição desses equipamentos. Foi preciso fazer um convênio com uma empresa especializada em soluções educacionais para profissionais de saúde, que tinha o objetivo de fornecer consultoria, bem como capacitação para os profissionais que seriam os multiplicadores dos treinamentos. E um curso de capacitação para novos instrutores em simulação realística foi feito com esses multiplicadores. Feito tudo isso, em março de 2018, o Centro de Simulação Realística foi inaugurado com um treinamento inaugural apresentado para os diretores e gerentes da instituição, e onde já foi possível colher os resultados da inovação em ter um centro de simulação realística. Após então o treinamento inaugural, bem como outros treinamentos que vieram em seguida, foi possível confirmar a eficácia da metodologia da simulação realística devido à sua proposta ser baseada em práticas de organização interdisciplinar, inovação e ética, assegurando dessa forma o desenvolvimento da competência treinada. Foi também possível confirmar a satisfação dos treinandos, dos profissionais que receberam o treinamento. Todos eles demonstraram uma satisfação muito grande em participar de treinamentos simulados. Para concluir, então, o Centro de Simulação Realística, ele possibilita aos profissionais um espaço específico para treinamentos que proporcionam uma maior compreensão e aprimoramento do assunto discutido e vivenciado de forma bem próxima da realidade, mantendo assim um ambiente de segurança tanto para o profissional quanto para o paciente. Tenho aqui algumas referências que foram utilizadas durante o estudo e muito obrigada. Olá, me chamo Kátia Vanessa Rodrigues dos Santos e, sob orientação de Agnete Troelsen Pereira, desenvolvemos o trabalho intitulado Importância da Campanha do Novembro Azul, um relato de experiência. Introdutoriamente, é importante frisar que o câncer de próstata representa o maior número de casos com relação ao sexo masculino. Sendo assim, ações voltadas para a educação e saúde, como a campanha do Novembro Azul, visam a conscientização da população pelo acesso aos serviços de saúde. Neste contexto, o objetivo do trabalho é descrever a importância da atividade de educação em saúde realizada na campanha do Novembro Azul. Na revisão de literatura, trazemos que o câncer de próstata é o mais comum entre homens em todas as regiões do país. Estimam-se 70,54 casos novos a cada 100 mil indivíduos. A idade é o único fator de risco bem estabelecido, com cerca de 62% dos casos diagnosticados no mundo ocorrendo em homens com 65 anos ou mais. História familiar e pele negra também são fatores de risco. A campanha do Novembro Azul busca alertar para o câncer de próstata e estimular o rastreamento da neoplasia. Sobre o método, trata-se de um relato de experiência de uma atividade de educação em saúde realizada no dia 5 de novembro de 2018, com 32 funcionários. Essa atividade foi realizada por discentes do 4º semestre do curso de enfermagem da Universidade do Estado da Bahia, durante o cumprimento do componente curricular Saúde do Adulto 1. Os 32 funcionários pertenciam à instituição Hospital do Antônio Monteiro, mais conhecido como Agadan, em Senhor do Bonfim, Bahia. A atividade se dividiu em 2 momentos.
o primeiro momento, ele contemplou, né, alguns funcionários da área de construção civil que estavam trabalhando nessa instituição, numa obra. Então, a gente procurou, nesse primeiro momento, fazer atividades só com esse público, e no segundo momento, os convidados eram funcionários da área da saúde daquele hospital. Resultados, então. Os trabalhadores participaram ativamente no decorrer da apresentação e pareciam desconhecer sobre a patologia, principalmente em relação aos métodos diagnósticos. Discussão. A atividade de educação em saúde se mostrou bastante relevante, estimulando a melhora da situação de saúde e qualidade de vida do público-alvo. O fato da abordagem ter sido realizada no ambiente de trabalho favoreceu o estímulo do cuidado da saúde dos homens, já que este público é caracterizado por não buscar os serviços de saúde pelas jornadas excessivas de trabalho. Considerações finais. Então, diante de tudo que foi explanado, conclui-se que a criação de espaços para explanar sobre saúde do homem contribui para a disseminação do conhecimento e concomitante aumento na qualidade de vida desse público. Espera-se que mais trabalhos sobre a temática do Novembro Azul surjam, pois na literatura ainda é bastante escasso, então até mesmo em prol da saúde do homem que mais trabalhos sobre essa temática apareçam na literatura. Essas foram algumas das referências utilizadas e eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe, ao Congresso Mineiro de Enfermagem pela oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que é desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia, Campus 7. Muito obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Daniela Soares Ostra, sou graduanda do curso de Enfermagem pela Universidade de Tiradentes, UNIT, sou 8º período. Fiquei responsável por apresentar o resumo que teve como temática a importância da enfermagem na pandemia do Covid-19, tendo como autores eu, Daniela, Milena Fontes, Maria Vitória e nossa professora e orientadora Geisa Carla. Nossa introdução, em 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou o surto de Covid-19 e foi considerado uma situação de emergência de saúde pública, onde foi considerado pandemia apenas em 11 de março. Onde é possível identificar que a enfermagem tem papel fundamental durante esse combate do novo coronavírus. E segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, mais de 18 mil profissionais de enfermagem foram contaminados. Nosso objetivo geral foi identificar a importância do profissional de enfermagem durante a pandemia do Covid-19. Na nossa revisão de literatura, a enfermagem estabelece a grande maioria de força de trabalho no Brasil, tendo um papel marcante no enfrentamento da pandemia, onde deve ser enfatizada a colaboração desses profissionais, não somente sua capacidade técnica, mas por prestarem uma assistência de forma constante ao paciente. Na nossa metodologia, trata-se de uma revisão integrativa, de cunho descritivo, onde foram selecionados 7 artigos, utilizando os descritores profissional da enfermagem, Covid-19 e saúde pública, com o uso do operador booleano AND. E após a leitura na íntegra, apenas um artigo foi descartado por não apresentar relevância no estudo. E, por fim, 6 estudos foram encontrados na BVS. No nosso resultado, diante desses 6 artigos analisados, todos eles são de produções nacionais, um da Revista Brasileira de Enfermagem e os outros do Conselho Federal de Enfermagem. Entre esses artigos analisados, foi possível identificar a atuação do enfermeiro e dos profissionais de enfermagem como um todo são de forma indispensável durante esse tempo de pandemia, onde eles colocam sua vida em risco, e é notório a importância da sistematização de enfermagem com o uso do processo de enfermagem para observar uma melhor qualidade do cuidado. Na nossa discussão, os profissionais de enfermagem eles são de suma necessidade e importância, pois apresentam uma atuação de forma indispensável na pandemia e colocam sua vida em risco para a prática no cuidado durante as 24 horas de assistência, onde esses profissionais eles sistematizam a assistência de modo que culmina numa melhor qualidade no cuidado.
Nas nossas considerações finais, espera-se que com esse estudo auxilie no reconhecimento, valorização do profissional e das necessidades de equipe de enfermagem, para que assim possa ser oferecida uma assistência de qualidade. Nossas referências. Muito obrigada. Desejo a todos um bom final de congresso. Olá a todas e a todos, me chamo Matheus Alencar Ferreira e sou estudante de enfermagem da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. Irei apresentar a vocês o trabalho intitulado A Importância da Realização do Preventivo em Mulheres em Situação de Prostituição. Bom, e para iniciar, precisamos saber que o câncer do colo uterino é a quarta causa de morte entre as mulheres do mundo e estima-se que 85% dos casos registrados ocorrem em países menos desenvolvidos. O objetivo geral do estudo foi relatar a experiência de práticas extensionistas realizadas dentro do PIBIC intitulado Câncer do Colo Uterino, a voz de mulheres em situação de prostituição. Já os objetivos específicos foram de disponibilizar o acesso de exames preventivos com periodicidades e ou sempre que necessário. Dessa forma, prestando assistência, avaliando e orientando quando necessário e quando surgimento do câncer de colo uterino, além de outras alterações ginecológicas, assim fazendo referência à revisão de literatura que foi usada, sendo essas câncer do colo uterino, educação permanente em mulheres profissionais do sexo e a realização de preventivos. Esse resumo teve como metodologia um estudo descritivo do tipo relato de experiência, vivenciado dos meses de agosto a dezembro de 2019 por um grupo de acadêmicos de enfermagem junto à Pastoral da Mulher de Juazeiro, da Bahia, que é vinculada à Igreja Católica e teve como foco a realização de exames de Papa Nicolau em profissionais do sexo. Por haver uma flexibilização entre a realização de exames e o horário de disponibilidade dessas mulheres, sem necessidade de existir fila ou qualquer espera longa por essas mulheres, já que o serviço foi destinado somente para elas, houve uma aceitação muito grande. Sendo que das mulheres que são assistidas pela essa pastoral, todas elas, dentro do período de 2019, tiveram o preventivo realizado. Antes da realização do exame preventivo, foram feitas práticas educativas de educação em saúde de maneira coletiva. Além disso, após a realização do exame, toda e qualquer dúvida que essa mulher tinha de forma individual era respondida de forma sigilosa entre a equipe do projeto. Diante do exposto, percebe-se a necessidade de ações de prevenção, como a realização de Papa Nicolau em locais que possam assistir às condições de mulheres em situação de prostituição, assim como de outros grupos em situação de vulnerabilidade. E, por fim, este trabalho contribuiu muito na formação dos acadêmicos de enfermagem para o entendimento de que os profissionais de enfermagem devem levar a assistência até os que necessitam, fazendo do cuidar uma ação extensionista dentro dos serviços de saúde. Muito obrigado. Olá, meu nome é Luiz Ariete Andreotti. Meu estudo é a incidência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem sede perioperatória. Fizeram parte comigo dessa pesquisa Maria Eduarda Sodré, a Osana Cristina Ferreira, o Leonel Alves do Nascimento e a Lígia Fal Fonseca. Eu faço parte do grupo de pesquisa da sede da Universidade Estadual de Londrina. Bom, a sede é um sintoma muito comum recorrente em pacientes cirúrgicos. Isso se deve devido ao tempo prolongado que o paciente fica em jejum, à intubação durante o ato cirúrgico, que faz com que ele fique com a boca aberta por um grande período de tempo e, consequentemente, o ressecamento da cavidade oral, que leva à sede, a perda do volume sanguíneo, a ansiedade, o uso de medicamentos anticolinérgicos, a respiração oral, entre outros. E a sede resulta em um desconforto e sofrimento e influencia de forma negativa na experiência cirúrgica do paciente. Apesar dela ser um sintoma muito recorrente, ela não é contemplada em nenhuma taxonomia de diagnóstico de enfermagem. Portanto, meu objetivo
foi avaliar a incidência das características definidoras relacionadas à proposição do diagnóstico de enfermagem sede perioperatória, comparando-as no pré e pós-operatório imediato. Bom, alguns estudos apontam que o paciente é competente de identificar as características que indicam a presença de sede. E o avanço de estudos resultou no desenvolvimento de uma proposição do diagnóstico de enfermagem sede perioperatória para o NANDA. As etapas de análise de conceito e validação de conteúdo resultaram na identificação de 9 características definidoras selecionadas, que foram garganta seca, lábios ressecados, saliva grossa, língua grossa, constante deglutição de saliva, gosto ruim na boca, vontade de beber água e relato do cuidador. A metodologia usada nessa pesquisa foi quantitativa analítica transversal, realizada no pré e no pós-operatório imediato, em um hospital universitário de grande porte, no período de 2 meses, seguindo um roteiro estruturado. A amostra foi não probabilística e ela abrangeu 150 pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 12 anos. E os dados foram duplamente digitados e analisados. Bom, os resultados obtidos foram: a idade média dos pacientes foi de 43,1 anos, com um desvio padrão de 18,5. O tempo médio de jejum foi de 13 horas, variando de 2 a 41 horas. A sede teve prevalência de 69,3% no pré-operatório e 81,3% no pós-operatório. E a intensidade média foi de 4,62 e 5,67, respectivamente, nesses períodos. A intensidade média era pedido para o paciente avaliar de 0 a 10 o quanto ele sentia sede. Bom, nesse gráfico, nós podemos ver as 9 características definidoras. Em azul escuro, a incidência destas no pré-operatório, em cinza no pós-operatório, e em azul claro, a diferença do pré para o pós-operatório. Circulado em vermelho estão as características que tiveram um aumento significativo, sendo essas: a garganta seca, boca seca, lábios ressecados, vontade de beber água e o relato do cuidador. A sede possui alta prevalência em toda a experiência cirúrgica, aumentando no pós-operatório, e as características definidoras foram identificadas em alta proporção já no pré-operatório, e apresentaram um aumento em sua maioria significativa do pré para o pós-operatório, demonstrando, assim, uma possível influência do procedimento anestésico cirúrgico, aumento do tempo de jejum e entre outros fatores. Todas as características definidoras foram observadas no pré e no pós-operatório imediato, sendo as características boca seca, garganta seca, lábios ressecados, vontade de beber água e relato do cuidador apresentaram um aumento significativo no pós-operatório imediato quando comparados com o pré-operatório. A equipe de enfermagem deve estar atenta à ocorrência dessas características definidoras, realizando intervenções de alívio da sede para este paciente e melhorando, assim, a sua experiência cirúrgica. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada. O nosso sífilis congênita no estado de Minas Gerais entre os anos de 2009 a 2019. A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida pela via sexual e verticalmente durante a gestação. A sífilis congênita é consequente à infecção do feto pelo treponema pálido por via placentária em qualquer momento da gestação. Sua ocorrência evidencia claramente falhas dos serviços de saúde. O objetivo geral do nosso estudo é descrever a incidência da sífilis congênita no estado de Minas Gerais. Os nossos objetivos específicos são discutir sobre a qualidade das ações de enfermagem em relação à sífilis congênita, caracterizar as intervenções de enfermagem para a redução da sífilis congênita. A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do treponema pálido da gestante infectada, não tratada ou tratada inadequadamente para o seu concepto por via transplacentária. Essa taxa de infecção
ela varia de acordo com o estágio da sífilis na gestante, chegando de 70% a 100% na fase primária ou secundária e caindo para 30% na fase latente ou fase tardia. A possibilidade também da transmissão através do canal do parto, se a gestante ela tiver lesões no canal do parto, e até na amamentação, se essa puérpera tiver lesões na mama, ela pode transmitir para a criança durante a amamentação. Lembrando que as crianças infectadas, mais de 50% elas são assintomáticas, o que dificulta ainda mais o diagnóstico e o tratamento imediato da doença. A sífilis, ela se divide em sífilis congênita precoce, são os casos em que os sintomas eles surgem até os 2 anos. Aqui é muito difícil de diagnosticar, então eu tenho que olhar todo um conjunto, a clínica, a parte laboratorial, o estudo epidemiológico dessa mulher, porque a criança ela pode apresentar sinais muito sutis ou até não apresentar nenhum sinal, ou sinais que passam despercebidos. A sífilis congênita tardia, ela geralmente os sintomas ocorrem após os 2 anos, também é difícil de se fechar o diagnóstico e é necessário também que haja um conjunto entre estudo epidemiológico, a parte clínica, a parte laboratorial, para que se chegue no diagnóstico mais precocemente possível. A nossa metodologia trata-se de um estudo descritivo transversal com dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação no período de 2009 a 2019, sendo que a taxa de incidência foi extraída diretamente do sistema. Como resultado, a gente percebeu que a média de incidência de sífilis congênita foi de 3,38 por 1.000 nascidos vivos. A gente observa que começou lá em 2009 com 0,8 e aí foi crescendo progressivamente, tendo um salto muito grande em 2018 e depois um decréscimo em 2019, conforme vocês podem ver na imagem. Então, percebe-se que Minas Gerais, com esse estudo, a gente percebeu que Minas Gerais tem uma alta taxa de incidência ainda, mesmo com todas as ferramentas que a gente tem, uma saúde, uma parte de atenção básica muito bem estruturada. A taxa de incidência de sífilis congênita ainda é muito alta, houveram um aumento de notificações nos últimos anos, sendo que a maior incidência foi em 2018 e a partir daí provavelmente houveram planejamentos e estudos para tentar frear esse crescimento desacelerado, tanto que em 2019 houve uma queda acentuada, que pode ser evidenciado pela melhora do diagnóstico precoce no pré-natal de sífilis gestacional. Então, a sífilis congênita ainda é uma doença com alta taxa de prevalência, sendo também um preditor da qualidade do pré-natal que é realizado na atenção básica. É necessário realizar mais ações de conscientização entre as gestantes atendidas. Então, não basta eu buscar essa gestante, eu trazer ela para o meu serviço de saúde e oferecer o tratamento. Ela precisa entender a importância desse tratamento e a importância de se fazer o tratamento correto, que o que a gente mais percebe é isso. A gestante vem, tem o diagnóstico, começa o tratamento e abandona o tratamento. Então, ela precisa mais do que ninguém entender a importância desse tratamento correto, entender a importância da realização de testes rápidos para a sífilis. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Oi, eu sou Aline Dias Almeida, acadêmica de enfermagem pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Vou falar sobre a incidência de sífilis em gestantes na região mato-grossense. Os coautores são a Daniela, Mailo e Natália e a orientadora é Stephanie Caroline de Souza. A sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Então, ela é causada pela bactéria Treponema pálido, que acomete tanto homens quanto mulheres na sua forma primária e secundária. É uma doença infecto-contagiosa sistêmica de evolução crônica a nível global mundial. O modo de transmissão acontece principalmente pela sua via sexual adquirida e vertical, que seria congênita, da mãe para o feto. A sífilis ela torna-se um problema de saúde pública, sobretudo durante a gestação, podendo ocasionar uma sífilis congênita. O objetivo do trabalho é analisar a incidência da sífilis em gestantes no estado de Mato Grosso. A infectividade da sífilis ela acontece
principalmente pela transmissão sexual, e é maior nos estágios iniciais, primário, secundário e na sífilis latente. A maioria das pessoas com sífilis, ela tende a não ter conhecimento que possui a infecção, por ser uma doença assintomática nos estágios iniciais. Então, ela não tem essa ciência de que possui a sífilis e acaba transmitindo no contato sexual. Em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a sífilis ela pode ser transmitida para o feto, mais frequentemente intraútero ou também uma transmissão vertical pode ser falado. Ela também pode ocorrer na passagem do feto pelo canal do parto, na hora do parto. A sífilis ela pode ocasionar severas consequências, como abortamento, parto pré-termo, manifestações congênitas precoces ou tardias ou a morte do RN, do recém-nascido. A metodologia utilizada é um estudo epidemiológico observacional coletados através de dados secundários, pelo DataSUS, de sífilis em gestantes. Para análise da incidência e o perfil das gestantes, foram utilizados a taxa de detecção de 1.000 nascidos vivos e as variáveis faixa etária, raça, cor e escolaridade nos anos de 2015 a 2019. Os resultados. De 2015 a 2019, obtiveram 2.434 casos notificados de sífilis em gestantes no Mato Grosso. Dessas, uma taxa de detecção de 5,9% em 2015 e um pico ascendente em 2018 com 13,7%. A sua taxa de detecção. Para a variável faixa etária, de 20 a 29 anos, foi a faixa prevalente, com 56%. Ensino médio completo, 21,7%. E maior prevalência na raça cor parda, com 65,6%. Mais da metade do número de casos totais, 1.597 casos notificados. A incidência de sífilis, ela teve um grande salto nesse período, então permite que a enfermagem, os colaboradores em geral, eles tenham uma visão do panorama da doença, tanto no período de 2015 até o momento atual. A faixa etária da gestante mais expressiva foi de 20 a 29 anos, que também foi uma média encontrada na literatura por outros autores. Isso induz que as mães tiveram início precoce da vida sexual e foram expostas cedo à bactéria e a outros patógenos de outras ISTs. A variável escolaridade aponta para uma diminuta compreensão dessas gestantes sobre o agravo da sífilis, tanto para ela quanto para o seu bebê. Então, nós concluímos que há uma crescente ocorrência nos casos de sífilis em gestantes no Mato Grosso, o número é alarmante, isso demonstra a importância da política pública de saúde. Também necessitamos da qualificação e capacitação da equipe multidisciplinar da UBS, do PSF, para atender essa gestante na consulta de pré-natal e garantir um serviço de qualidade de educação em saúde, repassar orientações, informações sobre doenças, como se prevenir, a importância de fazer um teste rápido. Então, é imprescindível que haja vigilância para que tenha uma prevenção, um tratamento e erradicação dessa doença para diminuir a vulnerabilidade e promover uma assistência adequada à saúde da mulher. As referências utilizadas foram essas. Obrigada por ter assistido até aqui. Essa apresentação é sobre a infecção pelo HTLV e a gestação. Os autores foram Janete, que sou eu, e a Débora. O vírus linfotrópicos de células T humana, o HTLV, pertence à família Retroviridae, a mesma família do HIV, infecta as células T humana, um tipo de linfócito importante para o sistema de defesa do organismo. O HTLV pode ser transmitido por relações sexuais, agulhas ou seringas contaminadas, pelo leite materno e pela transfusão de sangue e seus derivados.
O objetivo da pesquisa foi realizar uma revisão sobre a infecção pelo HTLV durante a gestação. Nós encontramos que para o Brasil, 2013, aproximadamente 20 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo HTLV1 e calcula-se que 90% permanecerão assintomáticos ao longo de suas vidas. Esses indivíduos mantêm uma rede de transmissão silenciosa por via sexual, sanguínea e vertical, de mãe para bebês. Assim, o HTLV pode ser transmitido por relações sexuais, agulhas ou seringas contaminadas, pelo leite materno e pela transfusão de sangue e seus derivados. Nós usamos uma revisão com a base de dados do Medline, por meio da PubMed, Cielo, Linux e Google Acadêmico. Para a identificação de publicações no Medline, foi utilizado o HTLV1, HTLV2 e gestação, como as palavras para busca, tendo sido encontrados 20 artigos. E nas demais bases, nós utilizamos HTLV e gravidez, onde encontramos 17 artigos, 2 teses e uma dissertação. Posteriormente, foi feita a análise dos resumos dos artigos, excluído 30 artigos por apresentarem duplicidade ou não se enquadrarem nos critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. E aí restaram 6 artigos, 2 teses e uma dissertação, que foram utilizados para formular os resultados. Encontramos nos resultados que a transmissão do HTLV1 e 2 pode ocorrer de 3 formas: pelo contato sexual, com sangue ou secreções e por transmissão vertical. Que a transmissão vertical acontece em cerca de 20% dos filhos de mães infectadas, sendo sua principal via o aleitamento materno prolongado. A prevalência da infecção sofre alterações regionais, indo de 0,13 no Mato Grosso do Sul a 0,8 na Bahia. E o maior abalo da infecção pelo HTLV1 e 2 ocorre nas mulheres no período de puerpério, porque elas têm a orientação de não praticarem a amamentação. Para Lima et al. 2015, o conhecimento apresentado pelos enfermeiros que participaram da pesquisa mostrou ser de suma importância incentivar os profissionais de saúde a buscar o conhecimento sobre o HTLV, por meio de educação permanente, e assim melhorar o conhecimento sobre o vírus, sua prevenção e o tipo de transmissão, sendo necessário também a sensibilização dos gestores referente aos programas de políticas de saúde pública. Nas nossas considerações finais, nós podemos concluir que muito se precisa ser feito em relação ao conhecimento do HTLV, educação permanente para os profissionais que estão na ponta, que recebem essas gestantes, e na realização dos exames necessários para evitar a transmissão vertical. E aqui são algumas das referências que nós usamos no trabalho. Obrigada e ficamos à disposição para as perguntas. Olá, meu nome é Tatiane Angélica e o título do trabalho é Inovação no aprimoramento de competências de enfermeiros residentes, ferramenta online DOCOM. Um tema cada vez mais valorizado no ambiente profissional, em especial no serviço de saúde, é o trabalho em equipe. Exige esforços coletivos e individuais para a resolução de problemas que emergem do cotidiano dos processos de trabalho e, principalmente, no cuidado ao paciente. O objetivo é propiciar estratégias para o aprimoramento de habilidades e competências para o profissional no trabalho em equipe de enfermeiros residentes. Espera-se que enfermeiros responsáveis por equipes possuem habilidades e competências para o desempenho de gestão do cuidado com qualidade. Destaca-se entre essas habilidades comunicação, tomada de decisão,
negociação, o trabalho em equipe, o relacionamento interpessoal e a criatividade. Dessa forma, torna-se necessário incorporar nos currículos de graduação e pós-graduação programas para treinamento e aprimoramento de habilidades de comunicação, pois dentro da grade curricular são temas que apenas são discutidos os seus conceitos e não colocados em prática por meio de treinamentos e aprimoramento dessas habilidades, sendo que são tão importantes no trabalho em equipe, especialmente no trabalho do enfermeiro. A metodologia, realizaram-se atividades para o aprimoramento das habilidades de 16 enfermeiros residentes, utilizando-se uma ferramenta informatizada online da American Academy on Communication in Healthcare, da Drexel University, da Universidade da Medicina da Filadélfia, nos Estados Unidos. Esta plataforma, compõe recursos de multimídia com teoria baseada em evidências e dramatizações em vídeos. Então, ela tem uma parte textual, vídeos que demonstram essas habilidades e discussões e algumas dramatizações dessas habilidades, como trabalho em equipe, habilidade de comunicação e processos de reunião. Foi realizado uma tradução e uma adaptação transcultural para o Brasil de um desses módulos, que é o 9, que compunham, na verdade, esses temas. Logo depois que foi feita essa adaptação com os juízes, seguindo toda o que preconiza a literatura, foram convidados os residentes e colocados em prática. Então, esses materiais dessa plataforma foram divididos em vários núcleos, e aí os residentes, eles assistiam de suas casas, acessavam o módulo e assistiam determinada parte, né? Eles liam o assunto relacionado e assistiam um vídeo. Depois a gente se reunia pessoalmente e discutíamos sobre esse assunto. Então, eles eram provocados a refletir sobre o tema e também fazer uma analogia, associar, né, com as suas práticas, as suas atuações práticas, os casos demonstrados na mídia. Discutíamos estudo de caso relacionado ao tema e, posteriormente, realizávamos roleplay. Diante das questões aplicadas e dos relatos dos participantes, o uso de ferramentas informatizadas para o aprimoramento de habilidades e competências na área da saúde proporcionaram mudanças de suas condutas e práticas profissionais. Então, segundo o relato deles, foi bastante útil a utilização da plataforma para colocar em prática as questões discutidas. Pelo alinhamento das estratégias demonstradas nos vídeos, somadas às situações, problemas, discussões e a facilidade de acesso a essa ferramenta informatizada, pois poderiam acessar de qualquer local e assistirem ou lerem a parte que mais, né, lhes chamavam a atenção ou que eles tinham dificuldade. A utilização da ferramenta informatizada associada às reuniões de discussão grupal mostrou-se muito benéfica por serem pouco abordadas durante a graduação. Evidencia-se a necessidade de proporcionar estratégias para relacionar o conhecimento técnico-científico adquirido durante toda a graduação com ações práticas vivenciadas nos serviços de saúde. As referências utilizadas. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Melina Oliveira e eu vim falar hoje sobre intempéries que interferem na qualidade do atendimento no acolhimento com classificação de risco prestado à gestante. Como autores, nós temos também, além de mim, Melina Oliveira, temos também Geisiane Nascimento, Thales William, Thaís Fernanda e Danusa de Carvalho. O acolhimento com classificação de risco, ele é um protocolo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde em 2011
e ele tem como missão acolher o cidadão, humanizar o atendimento e dar o melhor acesso aos serviços de urgência e emergência, como também prestar um atendimento mais rápido e efetivo. O nosso objetivo é identificar os aspectos que interferem na qualidade do acolhimento com classificação de risco na assistência da enfermagem obstétrica. O acolhimento com classificação de risco, ele tem como função qualificar a escuta, classificar de acordo com o protocolo as queixas das usuárias. Ele contribui no fluxo do atendimento, além de funcionar como ordenador e orientador da assistência no setor. O acolhimento ele deve ser feito por qualquer profissional de saúde. Agora, o acolhimento com classificação de risco, ele é uma atribuição do enfermeiro. As cores utilizadas, elas retratam gravidade, onde a vermelha indica risco de morte, a laranja indica pacientes em estados críticos ou semicríticos não estabilizados. A amarela, ela indica pacientes também em estado críticos ou semicríticos que já foram estabilizados. A cor verde, ela indica pacientes sem agravos e a cor azul indica pacientes que não correm risco. Metodologia. Trata-se de uma revisão integrativa realizada em 2020 no portal regional da Biblioteca Virtual de Saúde, utilizados bases de dados como Lilacs e BDM, a partir dos escritores em Ciências da Saúde, Classificação, Maternidade e Acolhimento. Foram utilizados como critérios de inclusão recorte temporal de 2009 a 2019, com artigos na íntegra em português e utilizados como assunto principal enfermagem obstétrica e gravidez. Utilizados como critérios de exclusão foram artigos em duplicata, de revisão, tese, dissertações e carta ao leitor. Foram selecionados 5 artigos. Dentre esses 5 artigos, se identificou quantitativo inadequado de equipamentos e leitos, de recursos humanos, como também estrutura física inadequada e material informativo ausente, como também baixa resolutividade da atenção básica de saúde, desconhecimento do programa pelas usuárias, aumento do tempo de espera, duração do atendimento e preenchimento incompleto do prontuário. São pontos que interferem na qualidade do atendimento prestado nesse serviço. Os resultados encontrados mostram que as intempéries interferem no funcionamento do acolhimento com classificação de risco, implicando diretamente no processo assistencial oferecido pelo setor. Estes resultados sugerem que o andamento do acolhimento com classificação de risco depende de causas internas e externas. No entanto, as causas externas trazem maior impacto para o melhor funcionamento do serviço. Este estudo evidencia uma necessidade de maior aplicabilidade nas políticas públicas de saúde, como também melhorias na estrutura física, materiais, equipamentos e quantitativo de recursos humanos, garantindo aos usuários espaços acolhedores com resolubilidade da assistência nas urgências e emergências obstétricas. Bom, eu fico por aqui com as minhas referências. Gostaria de deixar também o meu agradecimento a todas as pessoas, que fizeram parte, que contribuíram no resumo. Gostaria também de agradecer a minha orientadora, Danusa Carvalho, e também a Fernanda Oliveira, por contribuir e me auxiliar na edição do vídeo. Olá, pessoal do Congresso Mineiro de Enfermagem. Meu nome é Larissa Marinho e eu vou apresentar o resumo Interface entre Preservação Ambiental e Promoção da Saúde, um relato de experiência. Os autores são eu, Amanda Moreira da Silva, Bruna Monteiro Correia de Oliveira, Yuri Neves Arantes Paulino e Elita Esquio. A educação ambiental é fundamental do ensino básico ao superior, devendo ser aplicada nos planos pedagógicos. Tem como objetivo formar cidadãos conscientes em relação à preservação ambiental,
mediante a promoção de uma relação não agressiva com o meio. O cuidado em saúde é ressignificado através da educação, em que a escola possui papel essencial, pois as crianças ou adolescentes estão em processo de construção crítica sobre o mundo. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada no projeto de extensão universitária Brincando e Aprendendo Saúde, na qual efetuou-se a problematização sobre o tema interface entre preservação ambiental e promoção da saúde. Preservação ambiental é o cuidado em alcançar o desenvolvimento de seres vivos sem prejudicar tudo o que se encontra em nosso entorno, como flora, fauna e fatores abióticos, que são integrantes do ecossistema. A educação ambiental é relevante para o ensino dos escolares, a fim de fomentar a consciência ambiental desde a escola para, assim, estimular o compromisso com a natureza, o cuidado entre as relações da saúde humana com o meio ambiente e a capacidade de analisar assuntos de saúde pública. Esses encontros foram realizados na Escola Municipal Ademar Rezende de Andrade e em uma unidade da Pastoral da Criança de Juiz de Fora, com crianças de 6 a 8 anos. Com ludicidade, foram realizadas problematizações sobre o meio ambiente, reciclagem e destino adequado do lixo, seguidas por uma dinâmica sobre as cores das lixeiras de coleta seletiva. Posteriormente, foi realizado o teatro de fantoches, contextualizando a temática. Observou-se que as crianças possuíam conhecimento prévio sobre as práticas sustentáveis a partir de falas como: não podemos jogar lixo no chão. As lixeiras coloridas são para separar os lixos, mas não vemos elas nas ruas. E jogar lixo no chão entope os bueiros e causa enchentes. Porém, as mesmas não associavam ações ambientais com a promoção da saúde e prevenção de doenças. Com a atividade, essas questões foram enfatizadas, favorecendo a criticidade dos escolares sobre o tema. E assim, verificou-se a importância da sensibilização sobre desenvolvimento sustentável com o público infantil, a fim de corroborar com o bem-estar do indivíduo, família e comunidade. Conclui-se que a educação ambiental contribui para a enfermagem quando considera-se o ambiente como um determinante do processo saúde, doença, cuidado. Essas são as nossas referências e eu agradeço pela oportunidade de apresentarmos nosso resumo. Olá, eu me chamo Letícia Freire Mello, sou a autora do resumo intitulado como Internações decorrentes de envenenamento por drogas e substâncias biológicas em Sergipe. Os coautores são Alicia Vanessa Silva de Santana, Cecília Maria Lemos e Tairine Barbosa de Mello. Somos acadêmicas de enfermagem da Universidade Tiradentes, em Aracaju, Sergipe. E nossa orientadora foi a enfermeira Josefa Jardine dos Santos. Na introdução, nós trouxemos um pouco do contexto sobre o envenenamento, que ele é causado pela ingestão, inalação ou a exposição de alguma substância tóxica no organismo. E a sua dose dependente, ela pode provocar sequelas reversíveis ou não, podendo causar o óbito, caso não seja prestada uma assistência correta num tempo oportuno para esse indivíduo. O objetivo principal foi avaliar a prevalência de internações decorrentes de envenenamento por drogas e substâncias biológicas durante o período de junho de 2010 a junho de 2020. Na metodologia, foi realizada uma pesquisa ecológica descritiva de abordagem quantitativa, através dos números das internações hospitalares por esses eventos de envenenamento por drogas e substâncias biológicas. Os dados eles foram colhidos por meio do acesso remoto ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, que é o DataSUS. E nos resultados foram encontrados um total de 499 internações, sendo elas a maioria por caráter de urgência, com 491 internações.
Dentre elas, o sexo masculino foi o mais prevalente, com 257 internamentos, e o sexo feminino com 242 internamentos. A faixa etária mais prevalente foi a de 20 a 29 anos, com 96 internações, ou seja, um público jovem. E nos anos de 2018 e 2019, obtiveram os maiores números, com 88 internações em ambos os anos. E a capital, Aracaju, apresentou os maiores resultados do estado, com 215 internações, o que pode ser justificado pelo grande contingente populacional da capital ou por nos interiores não ter tanto recurso nos hospitais, eles migram para os hospitais da capital. Na discussão, repetindo aquilo que eu falei nos resultados, que as internações por envenenamento são maiores em jovens, o que pode se relacionar com essa prática da automedicação entre eles. E nesse viés é necessário que os serviços de saúde eles se interliguem, ou seja, eles se conectem com a comunidade para proporcionar uma prevenção e a conscientização dentre eles, visando assim minimizar as consequências desse agravo à saúde. E por fim, nas considerações finais, espera-se que a equipe de enfermagem ela atue firmemente nessa identificação da sintomatologia de um possível envenenamento, através da avaliação clínica inicial e, consequentemente, nessa prestação de serviços, direcionando os cuidados em tempo hábil, naquele tempo oportuno que eu falei lá no início, na introdução. Além da equipe participar do processo de reabilitação e de adaptação desse indivíduo e da sua família, em casos de sequelas reversíveis ou não. Aqui são as referências. E muito obrigada. Boa tarde, prezados. Eu me chamo Erivelto Cunha Torres e vou apresentar o resumo intitulado Internações Hospitalares Pediátricas devido à dengue no estado de Sergipe. Ele foi construído juntamente com outros colegas da graduação, Ianca Heloísa, Tandara Rejane e José Glauberson, todos discentes de enfermagem da Universidade de Tiradentes do campus de Aracaju, Sergipe. Aqui a introdução, vou trazer um pouco o que é a dengue, né? A dengue é uma doença viral provocada pelo vírus dengue e possui 4 sorotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. E a sua principal via de transmissão é a via vetorial através do mosquito Aedes aegypti, né? Mostrando a cadeia epidemiológica, a cadeia de transmissão da dengue. E segundo o Ministério da Saúde e alguns cadernos da OPAS, as apresentações clínicas da dengue são 3. Dengue clássica, com sinais clássicos de dengue, a febre hemorrágica, a mialgia. Febre hemorrágica da dengue, que é quando após os sintomas iniciais da dengue clássica, né, que duram em média 7 dias, a pessoa começa a apresentar alguns sintomas hemorrágicos, como gengivite, prova do ácido positivo, entre outros. Já a dengue com complicações é uma dengue que apresenta já o extravasamento vascular, né, tendo até ascite e outras complicações mais graves. Diante disso, né, o objetivo do estudo foi analisar o número de internações hospitalares pediátricas por dengue clássica e febre hemorrágica da dengue no estado de Sergipe. Essa literatura trouxe alguns dos estudos epidemiológicos desenvolvidos tanto na cidade de Manaus quanto no Rio de Janeiro. No estudo da cidade de Manaus, eles observaram que no ano de 2006 foi notificado 812 casos. Desses, 54%, com um número absoluto de 445 casos, ocorreram em menores de 15 anos. Já no ano de 2007 foi notificado 1.538 casos, sendo desses 57,7%, 888 casos, número absoluto, em menores de 15 anos. Já no estudo desenvolvido no Rio de Janeiro, entre 2005 a 2014, eles avaliaram a presença de dengue clássica ou febre hemorrágica da dengue, né? E nessa análise de série amostral foi notificado 18.000, na verdade, e 358 casos, sendo 86,05%, o número absoluto de 15,797 de dengue clássica e 13,95% com o número absoluto de 2.561 casos de dengue hemorrágica. E dentre esses estudos, eles trouxeram alguns fatores macrodeterminantes para a dengue, para a ocorrência dessa dengue. E aí encontram-se a densidade populacional moderada ou alta, padrões de assentamento adequado, habitações com ausência de água encanada e com recipientes para armazenamento inadequadamente vedados, coleta de lixo deficiente e precárias condições socioeconômicas. Com isso, né, como foi a metodologia do estudo, ele trata-se de um estudo ecológico, de análise de série temporal, de natureza quantitativa,
utilizando dados secundários coletados no Sistema de Informações Hospitalares disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde no período de entre janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Os dados foram analisados por estatística descritiva via programa Microsoft Excel e a variável analisada foi o ano de processamento. Os resultados obtidos no estudo foram mostrados aqui no slide, né? O número total de internamentos entre essa faixa etária de 0 a 14 anos foi de 823 durante os 3 anos. Dentre esses, o ano com maior prevalência de internações foi 2019, representando 95,38%, com 785 casos, seguido de 2017, representando 3,04%, com 25 casos, e 2018, representando 1,58%, com 13 casos. Diante dos resultados apresentados, podemos observar um aumento exuberante de internações no ano de 2019, representando 95% dos casos. E isso demonstra também pode estar relacionado ao aumento dos casos gerais da dengue na região nesse mesmo ano, E ainda pode salientar a hipótese descrita por alguns autores para o aumento de casos em menores de 15 anos, Sugere-se que devido a não ter contato com as outras linhagens da dengue, pode ser que essas crianças sejam mais suscetíveis às complicações, o que leva a precisar de internações. Com isso, podemos inferir que há possibilidade de falhas no controle vetorial, visto que é a principal via de transmissão, e a dificuldade no manejo clínico inicial dos casos de dengue em crianças de 0 a 14 anos, visto que esse manejo clínico é diretamente ligado à atenção primária à saúde, onde é focada a reidratação, a melhora da alimentação e a avaliação de alguns parâmetros. E vale ressaltar que esses dados possuem uma alta relevância para o planejamento em saúde pública, planejamento de medidas de controle, tanto vetorial quanto medidas de prevenção para a ocorrência do agravo. Aqui encontro essas referências e muito obrigado pela apresentação. Olá, sou Rafaela Freitas, acadêmica de enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 7, Senhor do Bonfim. Irei apresentar o trabalho intitulado Intervenções desenvolvidas no atendimento hospitalar à mulher em situação de violência conjugal, de minha autoria e coautoria de Priscila Souza Santos, Larissa Nascimento de Souza, Valéria Ribeiro dos Santos, Milka Ramayane da Silva Carvalho. A violência é definida pela Organização das Nações Unidas como o uso intencional da força física ou do poder contra si próprio, outra pessoa, um grupo ou comunidade que possa resultar em ferimento, morte, sofrimento psíquico, mau desenvolvimento ou privação. Quando relacionada ao âmbito conjugal, geralmente é provocada pelo parceiro íntimo. A vivência com a violência conjugal pode acarretar sérias repercussões e muitas vezes o espaço hospitalar é buscado no anseio de recuperação da saúde física e mental. Frente a esse contexto, o estudo objetivou identificar as intervenções desenvolvidas no âmbito hospitalar no atendimento à mulher em situação de violência conjugal. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva desenvolvida com 17 profissionais de saúde de uma unidade hospitalar de um município da Bahia, Brasil. Dos 17 profissionais, 2 eram médicos, 4 eram enfermeiras, 7 técnicos de enfermagem, 1 marqueira, 1 assistente social e 2 recepcionistas. Elenca-se que apenas 2 profissionais possuíam capacitação na área de violência conjugal. Salienta-se que a pesquisa foi realizada mediante aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal da Bahia, por meio do seguinte parecer exposto na apresentação, e atendeu todas as etapas dos dispositivos éticos e legais constantes da Resolução 466/2012 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. No que tange às intervenções no cuidado a essas mulheres, o material empírico permite identificar três categorias, a saber, notifica a violência, identificada nas falas do enfermeiro 3 e enfermeiro 1, orienta sobre a reincidência da violência e a denúncia, identificada na fala do médico 1 e técnico de enfermagem 2, encaminha para outros serviços da rede, identificada na fala do médico 2
e do enfermeiro 2. Apesar dos colaboradores do estudo informarem essenciais ações no cuidado, destaca-se a ausência de capacitação em violência conjugal, precarização que é presente desde a graduação incipiente e que pode acarretar em intervenções ineficientes no cuidado da mulher em situação de violência conjugal. Além disso, é importante que o profissional tenha um olhar ampliado durante o atendimento a essas mulheres. Para finalizar, o estudo permitiu desvelar que as intervenções no atendimento à mulher em situação de violência conjugal ocorrem através da notificação, orientação e encaminhamento para outros serviços da rede, etapas que são substanciais para o cuidado integral à mulher em situação de violência conjugal. Como contribuições e implicações para a enfermagem, o estudo permitiu desvelar o cuidado promovido pela equipe multiprofissional às mulheres em situação de violência conjugal e, além disso, sinaliza o contexto assistencial da equipe nesta inserida a enfermagem. Estas são as referências utilizadas como embasamento para a construção do estudo e agradeço a oportunidade de estar apresentando esse trabalho no Congresso Mineiro de Enfermagem. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou Darlan Dias, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Nefrologia, estudante de enfermagem no 8º semestre no Centro Universitário Jorge Amado. Junto com meus amigos, discorremos sobre o tema Isolamento Social e Gestão de uma Liga Acadêmica de Enfermagem em Nefrologia, um relato de experiência. Meus amigos autores são Thales William Kennedy e Enaí Isabel, junto com a minha coordenadora, orientadora, professora e mestre em enfermagem, Danusa de Carvalho. Vamos discorrer um pouco sobre esse tema? Já na introdução, trazemos o quê? Que o isolamento social ele foi um ponto de transformação na educação. Nesse sentido, a gestão remota das ligas acadêmicas configura-se como um novo desafio acadêmico. A tecnologia, especialmente os dispositivos móveis e a internet, está influenciando diversos aspectos da vida em sociedade, o que inclui práticas discursivas e educacionais. O objetivo do nosso trabalho é descrever como o isolamento social oportunizou um novo modo de gestão da Liga Acadêmica de Nefrologia e Enfermagem. Como revisão de literatura, ligas acadêmicas passaram a ser uma opção adotada pelos acadêmicos para construir um currículo diferenciado e são formadas por estudantes, geralmente do mesmo curso, onde ocorre o aprofundamento do aprendizado em determinado tema, visando o aperfeiçoamento do conhecimento pessoal em prol da sociedade. Sendo assim, vale ressaltar que o caminho de percurso escolhido pela Liga é definido pelos alunos com orientações realizadas por um ou mais professores. Então, a Liga Acadêmica ela tem um objetivo muito específico, que é o aprofundamento em determinada área. Então, a gente buscou o aprofundamento na área da nefrologia. Metodologia. O que utilizamos como método para fazer esse resumo? Ele trata-se de um relato de experiência de graduandos em enfermagem na condução e gestão de uma liga acadêmica de nefrologia durante o isolamento social nos meses de março a agosto de 2020. Os nossos resultados do nosso trabalho foi o quê? Com a mudança do cenário global, foi necessário construir estratégias criativas para a condução da liga acadêmica. Durante o gerenciamento das atividades, foi necessário a adaptação das rotinas ao trabalho remoto, como encontros virtuais, utilização de ferramentas tecnológicas que oportunizaram a continuidade da gestão e o cumprimento do calendário proposto, independente da distância física, favorecendo para a facilidade de comunicação, liderança produtiva e melhor interação entre os ligantes. Então, assim, foi uma adaptação meio que difícil, mas até hoje estamos conseguindo vencer. Cada dia a gente vai passando e vencendo um obstáculo. Também oportunizou a gestão de atividades virtuais de extensão em outros estados, como simpósios, congressos e mesas redondas. A gente conseguiu participar de um simpósio chamado Nefroligas, que foram ligas acadêmicas de nefrologia que se juntaram para fazer esse grande evento. Estamos também participando de Jornada Nordestina, que são ligas acadêmicas de enfermagem e nefrologia do Nordeste, e também participamos
do evento Interligas, que foram ligas acadêmicas, todas as ligas acadêmicas de enfermagem da nossa universidade. Como discussão, né, a gente trouxe que o desafio trazido pela Covid-19 mostrou uma realidade desconhecida e desafiadora para a liga. Foi um desafio para a gente, né, conseguir adaptar a liga para esse mundo virtual. No início a gente não acreditou que daria certo, mas está dando certo. Oportunizou a busca de diferentes estratégias de comunicação, o desenvolvimento das atividades em diferentes espaços geográficos. Então, a gente estava conseguindo captar pessoas de todo o Brasil. Então, assim, também teve a aproximação da diretoria com os demais ligantes, favorecendo um melhor desempenho. E como considerações finais, eu trago o quê? Que evidencia-se que, diante do cenário mundial de isolamento social, o uso das ferramentas virtuais como aliadas no desempenho de atividades permitiu a expansão das relações, proporcionando um modelo de gestão antes não vivenciado. Eu nunca imaginei vivenciar tantos eventos maravilhosos que a gente conseguiu realizar e participar também, como lives, como congressos, simpósios, interligas. Então, assim, jornada nordestina. Então, assim, a gente está conseguindo vivenciar coisas que a gente nunca imaginou. Agradeço muito pela oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Boa noite, senhores. Hoje nós iremos conversar a respeito do estudo sobre lesões autoprovocadas intencionalmente, uma análise epidemiológica. E esse estudo ele é composto por alguns autores, sendo a autora principal Tandara Regiane Santos Ferreira Andrade, e os demais autores são Ian Heloísa Alencar, Grace Ellen Souza Rezende, Erivelton Cunha Torres e a nossa querida professora doutora Yasmin Anair Costa Ferrari. Dando início com a nossa introdução, vale ressaltar que o suicídio ele desponta como um dos problemas de saúde deste século em todo o mundo, é um problema sanitário global, seja pelas inúmeras tentativas ou mesmo pelos casos confirmados. No Brasil, diariamente, cerca de 30 indivíduos cometem suicídio, esses são dados da OMS. Além desses dados, vale ressaltar também que a cada 40 segundos um indivíduo comete suicídio. Trata-se de uma solução permanente para um problema temporário e é constituído em dramáticas perdas, tanto perdas pessoais como socioeconômicas, causando sequelas psicossociais irreversíveis. O objetivo do presente estudo consiste na análise dos casos de óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente no estado de São Paulo entre os anos de 2013 e 2017. Observando as revisões de literatura, segundo algumas informações descritas nas evidências científicas, as estatísticas comprovam que os suicídios se distribuem de forma desigual pelo mundo, tanto dentro dos países como entre os sexos e nas faixas etárias. Por exemplo, no caso de dispersão geográfica, nos países como o Japão e algumas sociedades europeias ganham relevância, e as suas taxas se assemelham muito às de homicídios no Brasil. No mundo como um todo, em números absolutos, o suicídio ele mata bem mais que os homicídios e as guerras juntas. Então, é algo a se refletir, É um problema gigantesco. Quando nós falamos sobre a metodologia desse estudo, trata-se de um estudo descritivo realizado através do sistema de informação de mortalidade do DataSUS, com análise dos óbitos por causas externas, de lesões autoprovocadas intencionalmente no estado de São Paulo, a maior metrópole brasileira, no período de 2013 a 2017. E daí foi necessário elencar algumas variáveis para análise, sendo as variáveis o ano, faixa etária e sexo. Dentro dos nossos resultados, nós abordamos que entre os anos de 2013 a 2017 ocorreram mais de 10 mil mortes, por lesões autoprovocadas. E no tocante ao óbito, o ano de 2017, ele ascendeu nos números de casos.
Quanto ao sexo, o sexo masculino predominou diante dessa problemática, e a faixa etária foi a maior relevância aí foi entre os jovens adultos de 30 a 39 anos, com maior número de casos. Nas nossas discussões, nós trouxemos que o suicídio ele é a segunda causa de morte entre os adultos jovens, né? E isso corrobora com os resultados que nós trouxemos anteriormente. A ascendência do público masculino também é bem efetiva no ato suicida, e é importante ressaltarmos que algumas ferramentas com elaborações estratégicas de prevenção deste agravo, através de criação de campanhas de conscientização voltadas para os públicos mais vulneráveis, elas são de fundamental importância, né? Nós precisamos tratar desse problema com responsabilidade e atuar incisivamente na prevenção. Diante das nossas considerações finais, nós trouxemos aqui um pouco da importância da enfermagem, né? A enfermagem, ela deve atuar de forma intrínseca na importância da prevenção, tendo em vista que são profissionais com maior contato com a população e que possuem cuidado prévio ao se tratar desse tipo de problema. A enfermagem, ela atua diretamente com o indivíduo, e ela também propõe muita educação em saúde. Não tem outra forma pela qual nós possamos mudar essa perspectiva senão pela educação. A educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo. Isso quem trouxe foi o sábio Mandela, e nós precisamos ter dessa sabedoria para tratar dessas problemáticas. Desde já eu agradeço pela compreensão de todos, e está aí nossas referências. Muito obrigada. Tchau.